Bom dia, senhor atirador. Eu, primeiro sargento Edson Gomes, instrutor do tiro de guerra 02033, São José do Rio Preto. Vamos dar continuidade à nossa formação do atirador, formação básica do combatente da Força Territorial Brasileira. A disciplina será de número 8, Exército e Estado Brasileiro. Nós veremos o assunto 2, 3 e 4 do nosso objetivo individual de instrução. Os assuntos serão Estado Democrático de Direito, Direitos e Deveres Constitucionais, Democracia, Democracia Brasileira e Democracia Social. No final da instrução, os senhores deverão identificar a importância dos ideais democráticos para o desenvolvimento da nação brasileira, identificar os direitos e deveres constitucionais, identificar os aspectos da vida brasileira representativos da estrutura democrática da República Federativa do Brasil. Para atingir o nosso objetivo, seguiremos o seguinte sumário. No desenvolvimento, identificaremos o Estado Democrático de Direito, os conceitos sobre o Estado Democrático de Direito, direitos e deveres constitucionais, democracia, democracia brasileira, democracia social e, no final, uma breve conclusão. São características do homem: a substancialidade, que refere-se à alma e o corpo, a individualidade, pois cada homem é distinto um do outro, e a racionalidade, que está relacionada à inteligência e à vontade de cada ser. Diante das diferenças de cada um, é fundamental que se tenha democracia, pois só com ela a vontade e o bem-estar geral podem ser alcançados. Estado Democrático de Direito. Definição. É um conceito do Estado que busca superar o simples Estado de Direito, concebido pelo liberalismo. Garante não somente a proteção aos direitos de propriedade, mais que isso, defende através das leis, todo um rol de garantias fundamentais, baseadas no chamado princípio da dignidade humana. O termo Estado Democrático de Direito conjuga dois conceitos distintos que, juntos, definem a forma de funcionamento tipicamente assumido pelo Estado, de inspiração ocidental. Cada um destes termos possui sua própria definição técnica, mas, neste contexto, refere-se especificamente a parâmetros de funcionamento do Estado ocidental moderno. Objetivo: regime democrático. Fruto da civilização ocidental e de sua cultura, incorpora nos princípios de respeito à pessoa humana, buscando equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade com os seus corolários. O homem é livre, enquanto a sua liberdade não afetar a dos que com ele convivem. O Estado é escravo do homem e não o seu senhor. Os cidadãos dele devem participar por meio de representantes, e todos são iguais perante a lei. Ideais democráticos da nação brasileira. Os princípios filosóficos ou os fundamentos básicos que regem e norteiam a democracia são: legitimidade do poder, organização de um Estado de direito, responsabilidades dos governantes e governados, governo da maioria e personalização do poder. Princípios de liberdade e igualdade. Através do Estado de Direito, que surgiu da necessidade de autolimitar o poder e completar-se com a estruturação de um sistema de direitos e garantias da pessoa humana, que suprima privilégios de nascimentos ou de castas e assegure o respeito pelo Estado,
aos direitos elementares da pessoa humana, coadjuvando-se assim os princípios da liberdade e da igualdade. Direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, e a assistência aos desamparados. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, 13º salário, salário família, gozo de férias, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio, aposentadoria, associação sindical, 44 horas semanais e repouso semanal. Igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Cito o atirador a ler a apostila do atirador e a Constituição Federal, principalmente no seu artigo 5º. Dos princípios fundamentais da Constituição Federal. No seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Importante, senhor atirador. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No seu artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No artigo 3º prevê: constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No seu artigo 142, senhor atirador, consta lá a missão das Forças Armadas. Muito importante, todo militar tem que conhecer esse artigo. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições permanentes e regulares. São instituições permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia, nos postos e graduações e na disciplina, obedecendo os nossos estatutos, nossas normas e regulamentos. Sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Volto a repetir. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
Democracia, conceituação. É o governo do povo pelo povo, firmando no princípio de absoluta igualdade e onde há liberdade. Neste regime, há respeito pela dignidade e o reconhecimento do direito inalienáveis do jovem. O bem comum está acima do bem individual. Não há privilégios, e cada cidadão se impõe sobre a sociedade por suas aptidões e qualidades sociais. O Estado existe para o homem. O Estado existe para o homem, e não a este para o Estado. Princípios e valores. No que concerne ao uso dos direitos pessoais, a democracia garante a liberdade, mas esta deve exercitar-se dentro das limitações impostas pelo interesse social, ligado às necessidades de convivência. O convívio exige que todos sejam responsáveis pelos seus atos, dentro de certos padrões de comportamento, a fim de evitar o conflito entre os homens. Daí advêm as restrições à liberdade para evitar excessos e contê-la na moldura da legalidade, em benefício da paz social. Liberdade e igualdade. A democracia concretiza-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, pelo atendimento aos princípios básicos de liberdade de iniciativa e igualdade, de oportunidade social para todos os indivíduos que compõem o grupo humano considerado. Democracia brasileira. Democracia como filosofia de vida. A democracia brasileira tomou forma política na República, mas os seus postulados de igualdade, liberdade e fraternidade têm as suas raízes na história gloriosa da nação. Se analisarmos a democracia brasileira à luz da verdade e da justiça, veremos que ela é hoje, como no passado, uma instituição evolutiva que acompanha a conjuntura social do povo. Liberdade com responsabilidade. No que concerne ao uso dos direitos pessoais, a democracia garante a liberdade, mas esta deve exercitar-se dentro das limitações impostas pelo interesse social, ligado às necessidades de convivência. O convívio exige que todos sejam responsáveis pelos seus atos, dentro de certos padrões de comportamento a fim de evitar o conflito entre os homens. Daí advêm as restrições à liberdade, para evitar excessos e contê-la na moldura da legalidade em benefício da paz social. Liberdade de oportunidade. A democracia concretiza-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, pelo atendimento aos princípios básicos de liberdade de iniciativa e igualdade de oportunidade social para todos os indivíduos que compõem o grupo humano considerado. Constituição brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, em 5 de outubro de 1988, visa constituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias. Forma de governo do Brasil. O Brasil é uma instituição república federativa, sob o regime presidencialista e ideologia democrática. Democracia social. O que caracteriza o princípio da representatividade
é que o povo delega a representantes seus livremente eleitos com o poder para deliberar em seu nome. Indissoluvelmente ligada à representatividade está o pluralismo político, onde a existência de mais de um partido é necessária para a plenitude do regime democrático, pois oferece ao cidadão a liberdade de escolher entre este ou aquele partido, conforme a sua convicção e os ditames de sua consciência. Para o aperfeiçoamento da democracia representativa, há necessidade do constante aprimoramento da democracia, através do voto consciente, que deverá levar à escolha de políticos honestos, competentes e preocupados com o bem coletivo. Votantes e votados deverão pautar suas condutas com civismo, dignidade e civilidade. Senhor atirador, na instrução de hoje foram passados os conceitos básicos sobre democracia, mas para que o senhor aperfeiçoe o seu conhecimento, concito a ler a apostila do atirador, nas páginas 35 e 36. Mas para formar a sua opinião sobre o assunto democracia, concito-o também a ler a nossa Constituição, do seu artigo 1º até o 5º. Até breve, até a próxima instrução.